Glória a Jesus. Aleluia. Bom estar aqui. Amém? Pensei que não daria para estar aqui hoje. Uma tosse de todo lado lá em casa, Jesus. É uma sinfonia de tosse, é um negócio louco, né? Tosse daqui, tosse dali, tosse de lá. Mas graças a Deus que Ele me concedeu a graça de estar aqui. Se escapar alguma tosse, fique assustado, tá bom? Não estamos nesse tempo mais, né? Vai dar tudo certo. Em nome de Jesus. Fala assim, eu estou animado. Fala, por favor. Aleluia, para ouvir a palavra. Oh, por favor, me ajude aí. Tá bom? Quero falar um pouco sobre os frutos da conversão. Foi essa palavra que o Senhor me deu já há uns dias. E eu estou com ela no coração. Não pretendo falar muito tempo, mas eu acredito que vai trazer edificação para a sua vida. Porque a conversão, ela traz um resultado para nós excelente, maravilhoso. Aliás, a conversão muda toda a nossa história, mudou minha trajetória. Eu pensava que eu vivia, que eu estava certo, mas o Senhor mostrou para mim que eu estava totalmente errado na vida, bem como mexeu em todo o meu futuro, transformou a minha história, virou completamente, né, o meu destino, mudou o meu destino, porque Ele me concedeu essa bênção. Então, isso tudo como fruto da conversão. E nós podemos olhar para a história e ver o que aconteceu com os discípulos. Se aconteceu na sua vida transformação e mudança, é um sinal claro que de fato Deus fez uma obra. Deus fez uma obra na minha vida e isso é inegável. Após a ascensão de Jesus, nós vemos que os discípulos recebem um pão para que eles não se ausentassem de Jerusalém. Que eles ficassem em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder. E eles ficaram em Jerusalém, mas o interessante é que eles ficam em obediência. O Senhor sobe, manda eles ficarem, e eles ficam lá em Jerusalém, esperando o cumprimento da promessa, como nós esperamos a vinda de Jesus. Quem está esperando a vinda de Jesus? Então, os discípulos estavam esperando a promessa do Senhor, que seria o derramamento do Espírito, né? E isso aconteceu devido à obediência dos servos de Deus. Então, uma coisa que nós precisamos aprender é que para nós recebermos as bênçãos, nós precisamos andar em obediência. Se aqueles discípulos não ficassem em Jerusalém, fossem de repente para um outro lugar e não se unissem ali, com toda certeza nada aconteceria, mas eles, ao ouvir a voz do Senhor, do lindo Jesus, após já ressuscitado, eles então obedecem. Eles saem e vão para Jerusalém, ficam em Jerusalém, e ali em Jerusalém eles começam unidos. Unidos ali, eles começam então a buscar aquilo que o Senhor havia prometido a eles. E é interessante que nós precisamos entender que é na unidade que o Senhor ordena bênção e vida. Eles estavam ali unidos e eles clamavam ao Senhor. Eles clamavam ao Senhor para que o Senhor fizesse cumprir a sua palavra, né, que Ele havia dito. E eles ficam esperando e aí, de repente, então, os irmãos já conhecem muito bem, vem lá os dons espirituais. Deus derrama os dons espirituais sobre a vida deles enquanto eles estão ali reunidos. Capítulo 2, Atos dos Apóstolos, mostra que vem um som como de um vento impetuoso, enche toda a casa onde eles estavam sentados e foram distribuídas línguas como que de fogo. E eu acredito que não foi tão somente os dons do Espírito Santo que desceu ali, mas eu acredito que também desceu ministérios. Nós estudamos isso na última terça passada, sobre Jesus distribuindo os ministérios, dando lá o apostolado, o apóstolo, profeta, levantando profeta, evangelista, pastores e mestres. Jesus teve essa incumbência. E lá no dia de Pentecostes também desceu os 9 dons, né? A palavra, sabedoria, conhecimento, deu fé, discernimento de espírito, cura, milagre, línguas, interpretação e profecia. O Senhor deu lá os 9 dons. Encheu a igreja. E a palavra da sabedoria tomou conta do nosso querido Pedro, né? Que era um homem lá, um homem falastrão, um homem bravo, mas de repente, pela busca da unção, pela busca das promessas do Senhor, ele é tomado pelo Espírito e ele sai para fora. E ele prega a palavra, né? Ele prega a palavra com muita sabedoria. Era um ministério que Deus estava dando a ele, que Jesus estava dando, o próprio Jesus tinha dado. E ele então começa a pregar a palavra e diz a Bíblia que 3.000 almas se convertem, né? Sobe para 3.000 pessoas o número de gente que aceitou Jesus. Já pensou, irmãos, você está num lugar, de repente você começa a pregar a palavra, 3.000 almas se convertem. Isso foi lindo, maravilhoso que aconteceu. E isso pode acontecer conosco também.
Isso pode acontecer, você pode ganhar uma pessoa para Jesus, mas Jesus pode te encher com a sabedoria e dar a condição de você ganhar 3.000 almas para o Senhor. Parece impossível, mas o Senhor pode fazer isso. Depois disso, que a palavra que ele entra ali, está chegando perto do templo, chamado Formosa, ele e João, e aí de repente ele vê um coxo do nascimento, e o coxo pede esmola, né? O coxo ali pedindo, ele fala assim, eu não tenho nem prata, nem ouro, não te dou, não tenho isso para te dar, mas em nome de Jesus Cristo, né? Levanta, anda, e acontece um grande milagre, mais uma vez, ele opera ali um milagre, mais uma vez, ele prega para uma multidão, ali cheio da unção de Deus, porque tudo partiu da obediência. Se eles não tivessem obedecido ao Senhor, esperado lá em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder, não teria acontecido. Mas de repente já tinha chegado 3.000 pessoas. Mas aí a Bíblia diz que subiu para 5.000 pessoas, porque ele sai e ele prega a palavra, e 5.000 pessoas se rendem ao Senhor. Mas, irmãos, tudo isso eu estou falando porque nós devemos entrar para o caminho da obediência. É o caminho da obediência que vai trazer frutos. A nossa conversão precisa trazer frutos para Deus. Agora há pouco que eu estava vendo o ministério tocando, eu me lembrei que nós começamos com um violãozinho tonante. Um violão que eu comprei de um bêbado no bar, que estava perturbando o dono do bar. E eu passei, ofereci uma mixaria e ele disse para mim assim, se você me der sem sair do lugar, o violão é seu. E aí então eu falei, você garante isso? Ele falou, garanto. E o dono do bar lá meio chateado, porque estava atrapalhando aquele som, um tonante ruim, né, que era até prensado ali por um palito de dente, né, para levantar um pouco a corda, horrível o violão. Mas aí o dono do bar era conhecido, gostava da gente por jogar futebol. Então ele falou, sem sair do lugar. Aí eu falei, fulano, passa para mim tanto aí. Era uma mixaria, ele pegou, estendeu a mão, deu para mim sem sair do lugar. Dei na mão dele e levei o violão para casa. O bêbado falou assim, não, mas isso não vale. Aí o dono era muito grandão, o dono falou assim, agora tem que cumprir a palavra, porque ele não saiu do lugar. Eu aproveitei a oportunidade, levei o violão para casa, um violão horrível, lixei o violão, não sabia tocar. Mas de repente 3 notinhas começaram a sair, nós começamos a tocar violão nas casas, né? Em obediência à voz do Espírito. Agora hoje eu vejo o que Deus tem feito nesse ministério. Eu vejo gente se levantando aqui tocando, vejo a nossa criancinha cantando aqui, como foi ontem, lindo a criancinha cantando, né? Eu vejo um ministério abençoado. Perguntei para Silas, quem canta hoje, rapaz? Vai um grupo ali, tá bom, glória a Deus. Sempre tem pessoas aqui para ministrar louvor e adoração. Tudo começou pela obediência, por esperar no Senhor até que do alto fôssemos revestidos de poder. Então, queridos, a obediência ela nos leva a resultados, e o Senhor quer resultados, e Ele tem nos dado graça. Nós temos visto o resultado do penoso trabalho feito por Jesus ali na cruz do Calvário. Agora presta atenção, o texto que eu quero ler com vocês, para que nós continuemos obedecendo a voz do Senhor. Atos dos Apóstolos 2, versículo 41 e alguns dos outros, que vai dizer assim: de sorte que foram batizados de bom grado, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, falando ali a respeito daquela conversão que o Senhor trouxe por intermédio da palavra pregada por Pedro. Receberam a sua palavra, naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam, isso que eu queria que vocês prestassem bem atenção, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Diga assim, doutrina dos apóstolos. Tá. E também eles perseveravam na comunhão. Diga, comunhão. Comunhão. Doutrina dos apóstolos, comunhão. Também no partir do pão. Diga também, partir do pão. Glória a Deus. E nas orações. Diga aí, nas orações também. Em cada alma havia temor e muitas maravilhas. Agora veja só o resultado disso. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E aí vamos caminhando dentro desse contexto e vamos ver quanta coisa o Senhor fez. Agora para pensar quantas coisas o Senhor já fez na sua vida. Quantas coisas Deus já fez na vida da sua família. Quantas coisas Deus tem feito por nós. De fato, quando o salmista diz grandes coisas fez o Senhor por nós, é por isso que estamos alegres. Isso é uma verdade, uma realidade que não se cumpriu só na vida deles, mas se cumpriu na nossa vida, tem se cumprido na nossa vida. De vez em quando vem uma sinfonia de tosse, né? Vem lá uns barulhos daqui, uns barulhos dali. Gente, mas glorificado seja o nome de Jesus. Porque nós sabemos que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Amém? Então nós devemos confiar no Senhor. Agora olha só o que acontece ali.
batismo nas águas. Quase 3.000 pessoas. Eu participei de um batismo de 240 pessoas num dia só. E o interessante é que eu tenho olhado para a história e tenho visto que era Taubaté, Tremembé e Pindamonhangaba. O meu pastor aqui, que não me deixa faltar ânimo, ele foi um dos que me batizou. Pastor João de Aquino, falecido, que eu acredito que se estivesse vivo estaria conosco. Pastor João, eu trazer ele para cá. Pastor João de Aquino, meu conselheiro, meu amigo. E também o Padre Pedro, que foi um homem usado por Deus, que saiu do catolicismo e nos batizou. 240 pessoas, foi em torno disso, Pastor João? Sim. Em torno disso, 240. Esse era o número que tinha me chegado. Mas eu participei disso, foi lindo ter visto o que Deus fez naquele dia. Foram ônibus, que vieram ônibus da cidade, Taubaté, Tremembé, Pinda, se juntaram, foi um número grande. Agora imagina só 3.000 pessoas. 3.000 pessoas, depois mais 2.000 pessoas que se renderam ao Senhor. Eles então foram batizados em nome do Senhor. Eles foram batizados em nome do Senhor porque houve obediência dos discípulos. Se eles não tivessem obedecido ao Senhor, quando diz, fica em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder, eles não teriam visto esse milagre acontecendo. Eles perseveravam, a Bíblia diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Algo que nós precisamos entender, nós precisamos buscar a salvação de pessoas, mas nós, para isso, irmãos, nós precisamos nos dedicar à doutrina dos apóstolos. Doutrina dos apóstolos diz respeito a nós estudarmos a palavra de Deus. Nós temos um dia determinado para estudarmos a palavra de Deus aqui nesse lugar. Qual dia que é? Terça-feira às 8 horas. Toda terça-feira às 8 horas nós temos aqui a doutrina dos apóstolos. É uma igreja que quer batizar vidas e que quer trabalhar também no que diz respeito a doutrinar. Doutrina dos apóstolos. É baseada na palavra de Deus, nas escrituras. Se você não tiver acesso, não puder vir aqui, pegue lá na internet, ouça as ministrações, que com certeza vai trazer bênção para a vida da igreja. E eles desfrutavam da comunhão. A comunhão que não era somente restrita a um grupo. Esse grupinho aqui é um grupinho preferido, um grupinho direto, seleto, não. Eram pessoas que se misturavam umas com as outras. Pessoas que não tinham esse problema de diferença, não tem a diferença, mas eles se ajuntavam. Diz a Bíblia que eles tinham comunhão. Embora que nós temos na igreja dos Coríntios lá uma divisão das pessoas, uns dizendo ser de Apolo, outros de Cefas, outros de Paulo, outros de Cristo. O apóstolo Paulo exorta, ele diz, não é bom que seja assim, vocês não podem ser assim. Vocês precisam ter comunhão com todos, seguir a paz com todos, e a santificação é com todos. E no que depende de vós, tem de paz com todos os homens. Então não é acepção de pessoas, mas nós devemos ter comunhão com os irmãos. Doutrina dos apóstolos, comunhão. E o partir do pão, gente. Tem pessoas que, infelizmente, eles não valorizam o dia do partir do pão. Às vezes não vem para a igreja no dia do partir do pão. Quer fazer coisas para Deus. Quer estar à frente de trabalho, mas não participa do partir do pão. Eu não entendo isso. Eu não consigo entender um negócio desse, gente. Me permita dizer, isso está errado. Deus não quer que seja assim. Falhou lá num dia do partir do pão, não está tomando ceia, de repente chega, Chega e fala. Porque o partir do pão também fazia parte do contexto. Doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão. Então, se nós observarmos alguma coisa nesse sentido, no mínimo, nós temos que falar, está errado, não está certo. Porque nós fomos levantados para falarmos a verdade. Tá ok? Partir do pão, Doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão. E outra coisa, gente, muito importante para mim, gente, isso não pode faltar nunca, são as orações. Não é uma oração de 2 minutos, 3 minutos, não é uma oração do desesperado. Ó Senhor, estou aflito agora, meu Deus, tem misericórdia porque eu preciso pagar essa dívida. Não é isso, gente. Não é essa a oração. Eles viviam em oração, eles buscavam ao Senhor. Sabe? Dedicar a oração. Nós temos, graças a Deus, nós temos aqui um trabalho feito todas as manhãs. Eu já falei para os irmãos várias vezes, havia alguns torcendo a boca na hora que eu falo, mas tem vindo mais pessoas de Taubaté, inclusive vem uma senhora da Chácara Silvestre. Eu nem conhecia aquela senhora, pastor João? Vem aqui, encosta o motorzinho ali fora, daqui a repente ela entra, Chácara Silvestre, lá da Esplanada Santa Terezinha, vem algumas pessoas, inclusive uma senhora da Cristã do Brasil.
A igreja tem que aprender a se dedicar em oração. Não fique chateado comigo, mas entendam isso, gente. Isso é uma necessidade da igreja. A igreja precisa. Não dá para vir segunda, terça, quarta, quinta, sexta, às 8 horas da manhã? Então, gente, na segunda-feira, Boldeirinha, levanta a mão, Boldeirinha. Acho que todo mundo conhece você, a Débora. Eles estão aqui todas as segundas-feiras, às 8 horas da noite. Então venha, gente, enche esse lugar, busque o Senhor, porque a obediência traz resultado para a igreja. A igreja cresce no sentido, sabe? No sentido espiritual. Nós somos amadurecidos, fortalecidos e pessoas podem desfrutar daquilo que o Senhor tem para nós. E nós queremos ver pessoas abençoadas aqui. Havia no meio deles muito temor, né? O amor entre eles era tão grande, tão grande. O amor entre os discípulos é tão grande. Até hoje eu ouvi alguma coisa lá, alguém falando quanto o dízimo, né? Quanto o dízimo. Eu ouvi o pastor João falando isso ontem, né? Não, no Novo Testamento você dê dízimo, não. Lá eles vendiam propriedade, bem vendido, depositavam aos pés dos apóstolos, né? A boa terra produz até 30, 60, 100 por semente. Então não tem essa, gente. Nós falarmos assim, nós não devemos nos preocupar com o próximo. Nós temos que nos preocupar com o próximo. Nós precisamos nos preocupar com o próximo. E aquela igreja, gente, era uma igreja. Barnabé, a Bíblia diz que Barnabé, gente, ele tendo uma propriedade, ele vendeu a propriedade, depositou aos pés dos apóstolos para que fosse suprida as necessidades. Eles faziam isso. Não estou falando para ninguém aqui sair vendendo propriedade, mas entender, gente, que tem pessoas que precisam de nós. Tem gente que precisa que façamos alguma coisa. Nós precisamos atentar para isso, para que a igreja seja uma igreja abençoada aqui na terra. Os irmãos dizem amém para isso? Então, gente, isso é consequência, né? A consequência da obediência, gente. Aí nós vamos ver no versículo 43 de Atos 2:43. Quando nós entramos dentro do padrão bíblico, dentro daquilo que o Senhor tem para nós, olha só o que acontece. Como esses primeiros cristãos. Atos dos Apóstolos 2:43. Em cada alma havia temor. Quem quer ver maravilhas aqui? Quem quer ver? Queremos ver maravilhas? Olha só. Em cada alma, Atos 2:43, em cada alma havia temor, e muitas, não eram poucas, e muitas maravilhas e sinais se faziam por intermédio dos apóstolos. Muitas maravilhas. Quinta-feira do milagre, glória a Deus. Se nós estivermos dentro do padrão daquilo que Deus estabeleceu para nós, gente, tranquilamente, nós seremos abençoados com maravilhas e sinais que vão invadir esse lugar, que vai fazer com que vençamos as nossas batalhas. Pessoas serão curadas, serão libertas. Gente, a gente que visita os lares, que sabe, gente, misericórdia, quantos problemas. Os hospitais, a gente entra no hospital, misericórdia, irmãos. Misericórdia, quanta gente doente, quanta gente ali sofrendo. Nós estamos com o nosso irmãozinho lá em São José dos Campos, né? Esses dias estava lá em Guará, agora está em São José dos Campos. Nós vemos pessoas sofrendo, pessoas precisando receber maravilhas e milagres. Isso pode acontecer quando nós tivermos um sentimento assim de que nós precisamos obedecer ao Senhor. A obediência tem que ser, gente, tem que ser levado a sério. Então nós somos chamados, são lições práticas, nós somos chamados para fazermos discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando todos os mandamentos que nós conhecemos pelas Escrituras. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar, ensinando a guardar tudo que foi ordenado, tudo que foi ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Primeira coisa, ganhar almas. Segunda coisa, ter ali a doutrina, né, como nós já vimos. Nós temos a nossa escola agora, nós iniciamos até a nossa escola como uma escola de discípulos, né? Mudamos o nome, que alguns estavam confundindo, achando que era só para líderes, não. Né? Todos nós somos discípulos. Na última terça-feira eu ministrei ensino aqui, mas na terça-feira eu vou ficar sentadinho ali ouvindo o ensino, porque eu também sou discípulo. Quem aqui é discípulo de Jesus? Nós somos discípulos de Jesus, irmãos. Então o discípulo ele tem que sentar para aprender a palavra. Escola de discípulos. Então aquele que pode, é claro, aquele que não pode, a internet vai te alcançar, porque a internet também faz bem para nós, né, gente? Ela nos ajuda, né? Então, ter esse tempo com Deus nessa escola, né? O processo continua na questão da comunhão, como nós observamos, né? O Salmo 133, queria até que vocês atentassem para o Salmo. O Salmo 133 é uma das passagens mais conhecidas da Bíblia.
Os irmãos concordam? Eu acho que os irmãos sabem até qual salmo que é. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. É como óleo precioso que desce sobre a cabeça e corre pela barba, a barba de Arão. Como orvalho do irmão, né, que desce e rega, né, e desce sobre os montes Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. A comunhão entre nós, irmãos, é tão importante, que a palavra do Senhor nos fala que nós, a partir do momento em que nós recebemos essa unção, nós somos tremendamente abençoados, porque é como o orvalho do irmão, é como o óleo que desce sobre a cabeça. A nossa comunhão tem que ser uma comunhão verdadeira. É interessante que esse óleo que caía sobre a cabeça, né, que Arão recebe, esse foi um óleo de especiaria muito assim, muito rara. E esse óleo não podia ser usado para uma outra coisa. Era somente para aquele que era levantado como o sumo sacerdote. Foi o primeiro, foi o Arão, né? E depois é derramado sobre a cabeça dos sacerdotes. Hoje nós todos somos sacerdotes. Hoje todos nós somos sacerdotes. É na comunhão que o Senhor ordena a sua bênção. É na comunhão que o Senhor derrama o seu óleo sobre a nossa cabeça. E agora, sabe quem é o Arão para nós? O Arão foi sumo sacerdote. Mas nós temos Jesus, que é o sumo sacerdote, que está todo dia no nosso meio. Todo dia. Gente, ele está encharcado do óleo de boa especiaria. Ele pode fazer isso na vida da igreja, mas nós precisamos ter comunhão uns com os outros. Nós precisamos ter comunhão uns com os outros, como eu disse, sem acepção de pessoas. Esse aqui é meu, isso aqui não. Sem acepção de pessoas. E diz mais que o orvalho do Hermon, né, ele desce e ele rega a terra. Interessante que o Monte Sião, o Monte Hermon, é um monte altíssimo, muito alto. E ali diz que as cidades embaixo, né, naquele monte, naquela região, não chegava, não era banhado por águas, mas quando o Monte Hermon ficava cheio do orvalho, eram aquelas águas que desciam, abastecia aquelas cidades ficavam encharcadas, né? E então é dali que vinham os frutos para a terra. E eles eram tremendamente abençoados. Aliás, Israel acho que é um dos países, se não for o país que mais produz, né? E aí onde há muito deserto, terra seca, mas o Senhor sempre faz. Então o orvalho é como óleo precioso que desce sobre a cabeça, como o orvalho do Hermon. A comunhão ela é importante, nós precisamos sempre estar ligados a essa questão de que nós temos um Deus que quer que vivamos a comunhão. É na comunhão que o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Mas sabe qual a maior bênção que eu vejo no Salmo 133? É a bênção de nós conseguirmos suportar uns aos outros. Ah, Jesus! Porque nós somos diferentes, irmãos. Esses dias eu fui chamado para pregar lá no retiro da Bíblica da Paz. Eu falei um pouco sobre isso. É um povo diferente, o povo não conhecia o povo, mas eles entenderam, porque eles entendem bem as Escrituras. É um povo bem informado, bem informado. E eu disse a respeito disso. Gente, como é difícil nós lidarmos com diferenças. Tem pessoas que querem que a gente seja igualzinho a ele, mas não adianta. Nasce o casalzinho de gêmeos, são bonitos, são iguaizinhos aqui na face, né? Mas gente totalmente diferente. Tive 7 filhos biológicos, um diferente do outro. Um diferente do outro. Eu até falei sobre isso aqui, você olha e fala assim, meu Deus, de onde veio isso? Né? De onde que veio isso aqui? Aí chama para o quarto, para uma conversa, senta aqui, quero conversar com você. Mas que reação é essa? Onde você aprendeu isso? Não é assim? Onde você aprendeu isso? Porque nós somos diferentes uns dos outros, irmãos. E a maior bênção dentro da casa de Deus, irmãos, é suportarmos uns aos outros em amor. Eu sou diferente do Rafael, mas eu suporto o Rafael. E eu sou diferente do Rafael, o Rafael me suporta. Nós somos diferentes, nós não podemos esperar a mesma conduta de todos, como se fosse eu que fosse fazer, como se fosse eu que tivesse conduta. Não, nós temos que ter paciência com o outro. O amor de Deus é paciente. O amor de Deus não busca seus interesses, não se exaspera, não se irrita, não se ressente do mal. O amor de Deus é esse, irmãos. Então, quando nós vivemos a verdadeira comunhão mesmo, onde somos banhados pelo óleo que desce ali sobre a barba de Arão, nós vivemos esse sentimento de Deus, a vontade de Deus, que sejamos unidos independentemente das nossas diferenças.
Gente, como nós somos diferentes. Como nós somos. Lá na minha casa eu vejo a diferença. Eu e minha esposa, que diferença. Ela olha para mim, que diferença. Mas nós nos amamos, vivemos e vivemos bem, graças a Deus. Né? Eu não vou dizer que quero morrer com aquela mulher, que eu não quero isso, morrer com aquela mulher, né? Eu não quero morrer junto com aquela mulher, né? Eu quero ir antes, partir antes, que ela fique aí glorificando o nome de Jesus, mas sempre amando, respeitando e olhando para as diferenças, entendendo a diferença. Nós somos diferentes um do outro, né? E nós precisamos viver com isso. Então, amados irmãos, o que o Senhor tem assim falado ao meu coração é a respeito disso. Nós somos diferentes, mas nós amamos uns aos outros. Essa é a maior graça que nós recebemos. Eu não vou com a cara. Tem gente que qualquer coisinha, eu não vou com a cara daquela pessoa. Às vezes nem conhece direito, nem sabe nada, gente. De repente olha assim, eu não vou com a cara. Eu já até falei sobre isso aqui muitas vezes, porque a pessoa é bonita, né? A pessoa é bonita, aí não pode ser bonito mais. Aí, bonito, é bonita, pronto. Aí eu não fui muito com a cara da... Mas o que aconteceu, gente? Nem conversou, não sentou, não bateu um papo, nada, não tomou um café junto. Aí eu não vou. Não é assim que funciona. Eu não gosto dele, eu não gosto dela. Ele é, sabe? Gente, isso aí não é de Deus. Já pensou se Deus olhasse para nós e tendo visto assim a diferença que existe em nós, que nós somos diferentes de Deus, né, gente? Nós somos bem diferentes. Quem é igualzinho a Jesus aqui? Que maravilha, que bênção. Olha assim, eu sou igualzinho a Jesus. Nós estamos caminhando para lá, irmãos. Nós estamos sendo trabalhados dia após dia, até nos tornarmos semelhante ao Filho, mas falta muita coisa. Não vou com a cara desse, não vou com a cara daquele, pelo amor, não é assim que funciona. Nós devemos estar sempre atentos quanto a isso. Então, a bênção maior da comunhão é quando nós suportamos um ao outro, né, no temor do Senhor. Nós temos um Senhor no nosso meio, que é aquele encharcado pelo óleo. Como é lindo poder buscar Jesus. Como é lindo, gente. Como é lindo simplesmente dizer, Jesus, eu te amo. É muito bom. É muito bom. Se alguém aqui não tem desfrutado dessa presença grandiosa de Jesus, separe um tempo. Fale com Ele. Ele está sempre pronto a ouvir a sua voz. Sempre, gente. Sempre pronto. Sabe, você só chega diante dele, aí você pensa que vai orar 5 minutos. No começo pode até ser, mas, gente, é muito mais que isso. É muito mais que isso. É o dia todo falando com Jesus. É desde quando acorda até no término do dia falando com Jesus. Porque é muito bom ter o Senhor. Então esse óleo que desce sobre nós, esse óleo que Jesus ele dá para nós. E constantemente Ele vai estar nos abençoando, estará nos abençoando. Quando nós conseguimos viver a diferença, nós conseguimos suportar um ao outro, aí nós geramos o fruto da nossa conversão. Esse óleo ele passa para outros e pessoas são abençoadas tremendamente. Ainda ontem o pastor João falou sobre o templo, né? Eu até tinha dado uma olhadinha naquilo. E eu pensei, poxa vida, que coisa linda, né? A maneira que aqueles discípulos eles começaram a se reunir. Diz a Bíblia que eles se reuniam, aí eu fico pensando, 3.000, 5.000 pessoas, mas a sinagoga era grande, né? Aquele templo era grande, né? O templo ali era grande. Mas diz a Bíblia que eles se ajuntavam de casa em casa também. Eles tomavam as suas refeições com alegria e singeleza do coração. Aliás, tomar refeição é tão gostoso. Os irmãos viram ontem, a turma até vibrando até com tubaína aqui, gente. Foi uma coisa de doido, né? Ganha uma tubaína, ficava feliz, batendo palma, né? É tão gostoso, tão bom. É tão maravilhoso comer junto, beber junto, é maravilhoso. E isso sempre vai acontecer conosco, né? Porque nós temos que ter mesmo essa comunhão. Então, eu não quero falar muito, como eu disse para os irmãos. Eu quero aqui partir para o final, dizendo para você que o Senhor Ele quer que tenhamos temor. Vou até ler o último texto aqui, capítulo 2, 43, de Atos dos Apóstolos, que diz que em cada alma, eu sei que já li esse versículo, mas eu vou ler de novo. Em cada alma havia temor, muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos.
Eu já vi coisas acontecendo, irmão, já vi várias coisas acontecendo, mas é muito pouco perante aquilo, diante daquilo que o Senhor tem para fazer. E com certeza, se nós andarmos segundo a vontade do Senhor, nós vamos colher frutos abençoados. Maridos, amem as suas esposas, ame a sua esposa. Ainda hoje chegamos a ouvir uma mãe dizendo que vontade é ir embora até do país. Que coisa desagradável. Que coisa desagradável. A mãe tem que sentir prazer com os filhos, né? Os filhos precisam honrar os seus pais. Hoje é dia das mamães, né? Está encerrando já o dia. Então eu já deveria ter dado aqui os parabéns para as mães, mas meio bruto, deixei um pouco para depois, né? Até me esqueci. Até feliz dia das mães para todas. Mas não adianta chegar no dia das mães, dar os parabéns, mas ser um bruto, né? Para a mãe. Não, gente. Os filhos, eles precisam honrar os seus pais, pois isso é justo. Diz o Senhor que isso é justo. Inclusive, eu já ouvi gente dizendo, né, que agora quando se casa, essa aqui é minha família, que eu não devo me importar mais, né? Agora essa aqui é minha família. Eu discordo disso. Pai sempre é pai, mãe sempre é mãe. O amor tem que ser dado para a esposa, ser dado para o marido, mas a honra nunca deve faltar. Então, quando vocês ouvirem isso, não aceitem, porque isso não é verdade. Um filho que não honra seus pais, ele não vai ser abençoado na terra. E, consequência disso, ele não vai poder amar a sua esposa naquilo que a sua esposa precisa e vice-versa. Então, não, o princípio da honra não pode faltar. Quando se casa, não acabou esse mandamento de honrar o pai, honrar a mãe. Não acaba isso, gente. Não. Né? Então, o marido ame a esposa como Cristo amou a igreja. Esposa, respeite seu marido, né? E os filhos, honrem aí os seus pais. Honra os pais, sabe? Até falei uma vez, uma certa feita, falei que leva a mãezinha para passear, leva o pai para passear. Meus filhos já me levaram para passear algumas vezes. Se quiser levar mais vezes, eu não vou achar ruim, não, né? Mas já me levaram, né, para passear. Faz isso. Aproveita o tempo, porque depois que morre, gente, viu? Depois que morre, eu sei que eu tenho experiência de ver, né? De ver, infelizmente, a minha mãezinha num caixão e o meu paizinho num caixão. E tem gente que tem a oportunidade de estar com os pais e não faz o que tem que ser feito. Não, gente, sabe? Pai e mãe não é para jogar a responsabilidade em cima deles. Às vezes até é bom, né? Que entrete os pais, mas é para abençoar os pais. Abençoe os seus pais. Faça as coisas direitinho. Antes de conformidade com a vontade de Deus, que com certeza a sua vida terá um maior sentido. Amém? Se eu passar disso aqui, vou falar demais. Que Deus abençoe os irmãos e que os irmãos entendam aquilo que Deus tenha falado e possa colocar em prática em nome de Jesus. Amém.